Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um vídeo, galera. Esse final de semana aí não deu para eu estar gravando aí, galera, os jogos aí do final de semana. Teve uns imprevistos aí, deu uma saída aí, curti aí o final de semana. Mas estamos de volta, galera. Vou estar trazendo as notícias aí do nosso Mengão aí, a repercussão aí desse jogo de ontem, essas polêmicas de arbitragem aí. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e vamos acompanhar as notícias aí do nosso Mengão. Vamos nessa. O Flamengo ficou com um a menos, depois teve a expulsão ainda do Wallace Yan. E aí, Mauro, que lições que dá para tirar dessa partida para o Felipe Luiz? Como é que você viu esse jogo? Primeiro eu queria lembrar que no Morumbi não foi só o pênalti, foram pelo menos uma expulsão, talvez duas. Sim. Duas. O que se está cobrando do São Paulo é que o São Paulo faça algo quase impossível, que é ter um time pior, jogar segunda, quinta e domingo, quinta no Nordeste, em Fortaleza, o Palmeiras jogar domingo, quarta e domingo, sendo que não fez a viagem que foi feita pelo São Paulo numa quinta à noite, né? E ainda tem que sustentar uma situação, eu acho isso um pouco demais, mas enfim. Assim, a expulsão do Danilo condiciona o jogo, inaceitável um jogador dessa experiência se expor dessa forma, né? Uma expulsão rigorosa, mas correta, e aí a gente é obrigado a voltar ao Morumbi. Num jogo tem rigor, no outro não tem rigor. Também não concordo com boa parte do que disse o Boto, as observações do Juca são muito pertinentes, na minha opinião, mas se não botar a boca no trombone, meu irmão, vai morrer quietinho. Porque o futebol brasileiro é assim, você tem que gritar, você tem que falar, infelizmente é assim, né? E a gente dá espaço para o dirigente falando também, nós imprensa, sempre demos, não é só aqui, em todo lugar. Então os caras têm que reclamar. O Arnaldo acabou de falar da Libra, falou Flamengo e Palmeiras. Não é Flamengo e Palmeiras, é Flamengo contra a Libra. É que o Palmeiras se apresenta e tenta capitalizar uma briga que não é dele especificamente, e inclusive com uma narrativa que foge completamente do cerne da questão. Aliás, aconselho especialmente quem está no YouTube, quem não está, vai ao YouTube. Tem um canal chamado Mundo na Bola. Lá tem um vídeo, um compacto, tem uma live que é longa, onde os argumentos da Libra são destroçados assim com a apresentação do Estatuto. É uma coisa assim que é impressionante como é que alguém ainda se recusa a enxergar o óbvio. Enfim, e é uma discussão de negócios, de grana. Não tem a ver com a parte esportiva, nada disso. Mas a narrativa que foi criada para demonizar o Flamengo parte de alguns setores. E ontem, voltando ao jogo, a arbitragem foi correta. Expulsou o que tinha que expulsar. O Flamengo ainda fez um jogo razoável, se fechou. E aí o Samuel Lino perdeu um gol que ele não pode perder. Não pode perder. O jogo estava 0-0. O Arrascaeta tirou um coelhaço da cartola, uma jogada sensacional, um passe belíssimo, e colocou o Samuel Lino cara a cara com o Ronaldo e ele perdeu o gol. Se dá uma cavada, ele faz o gol. Ali era 1-0. Sequência do lance, logo depois, um instante depois, sai o gol do Bahia. Aí o gol do Bahia tem uma falha do Cleiton. O Cleiton estava em campo porque o Léo Pereira estava suspenso e o Danilo foi expulso. E aí entra a responsabilidade do Felipe Luiz sobre algo que foi falado inúmeras vezes em muitos lugares da imprensa e na torcida. O Flamengo usa 3 zagueiros o tempo todo, não simultaneamente, né, mas revezam os Léos e o Danilo. Uma hora ia ter que entrar o Cleiton ou o João Vitor. Nenhum entrosamento. Eu acho ele o mais fraco de todos, inclusive, pior que o Iago, pior do que o João Vitor. Aí entrou o Cleiton, totalmente sem ritmo, não tem entrosamento com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz começa de um lado, muda para outro, inclusive tem que ficar trocando de lado na zaga. E ele falha no gol. Falha no gol, os jogadores ficam ali reclamando alguma coisa, não houve nada. O gol do Bahia é perfeitamente legal. Ainda assim, o Flamengo continua empatando. O Rogério, estranhamente para mim, não aproveita a sua superioridade numérica para tentar se impor e fazer um 2-0, liquidar o jogo. E ele se defende para jogar em contra-ataque, faz um gol em impedimento, bem anulado o impedimento. Aliás, deu para perceber na hora que estava impedido, o primeiro replay ali, que estava à frente o Michel. E o Bahia flerta com perigo, porque o jogo está 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Aí entra o Wallace Yan, né? Uma coisa, Luísa, o Wallace Yan ser corajoso para enfrentar jogadores mais experientes que querem intimidá-lo. Isso eu acho perfeito. Ele tem personalidade, está dentro do campo, que isso é comum do futebol. O pessoal da prancheta acha que o futebol é só uma... Não, tem que ver jogo na beira do campo, tal, do cheiro da grama que o Arnaldo fala sempre. É isso, está perto do campo. E ali dentro tem intimidação, dedo na cara, xinga a mãe, tem um monte de coisa que acontece. E quando entra um moleque meio folgado como ele jogando bola ali é meio folgado, vai para cima, às vezes acontece um cara mais experiente querer intimidar. E ele enfrenta, isso eu acho perfeito. Mas é só isso, bonitão. Ontem, ele praticamente implorou o árbitro um cartão amarelo, enchendo o saco do quarto árbitro, sabe-se lá por quê. E o Felipe Luiz do lado também não faz nada. Estava perto dele. Chama e fala, ô garoto, para, porra, sossega, vai jogar tua bola. Chega. E por que botou em campo? Ele convive com o jogador. Ele sabe qual é a conduta do dia a dia, se o garoto está nervosinho, se ele está deslumbrado ou não, com um sucesso repentino. Ele meteu gol no Chelsea, no Mundial de Clubes e tudo mais.
Ele é bom, mas assim, completamente desnorteado e sem preparo. Aí ele vai dar quase uma cotovelada, uma abraçada na cara do Gilberto, numa bola que ele desarmou, foi desarmado e na sequência ele agride o adversário, corretamente expulso e dá saída do Piti. Quer dizer, completamente fora da realidade, um jogador totalmente destemperado, sem a menor condição de entrar no jogo desse e sem o entendimento do óbvio. Eram 10 contra 11. E o Flamengo buscava ali um pontinho valiosíssimo na circunstância. Um pontinho ia valer ouro para o Flamengo. Então o Alessandro acabou quase de enterrar e ainda assim o Léo Ortiz quase empatou no final. O Ronaldo fez uma defesaça com 2 a menos. Então os jogadores que ficaram em campo, tirando o Alacian e o Danilo que saiu logo, acho que eles fizeram o possível. E o Samuel Lino também, que perdeu um gol que não pode perder. Né? Não pode perder aquele gol. Isso aí entra uma outra questão que o Filipe Luís agora, ele nunca esteve tão pressionado. Isso é inerente à função que ele ocupa hoje de técnico de futebol. Para renovar contrato, para ganhar mais e tal. Então vamos lá, bonitão. A situação é a seguinte, tem 10 dias para arrumar a casa. O Flamengo cai de rendimento, oscila muito contra o Cruzeiro. Acho que teve bons momentos. Contra o Estudiantes do Rio, muito boa partida. Foi operado pelo árbitro. Agora, o jogo na Argentina foi um horror. Né? Em outros momentos, o Flamengo caiu muito. Contra o Corinthians, primeiro tempo foi uma coisa deplorável o jogo em Itaquera. Estava mais cansado, mas não se justifica aquilo. E ele tem que arrumar a casa. E uma outra coisa, melhorar as finalizações, isso ele tem que dar um jeito. Não dá para falar lá em campo, como ele falou na outra coletiva contra o Cruzeiro, os jogadores é que decidem. Não, ele é que tem que decidir. Mudar a forma de finalizar as jogadas, treinar isso, trabalhar e discutir. E cobrar. Cobrar. Tem chance, tem que finalizar. Se o Flávio Lopes fosse jogador do Flamengo, ele não chutava aquela bola de fora da área. Ia procurar tocar a bola para alguém. Eu também acho, como disse o Danilo, que o Rafael até deu uma falhada ali, porque a bola era defensável, também entendo dessa maneira. Mas ele chuta, pô. Os caras do Flamengo não chutam. Isso é ele que tem que resolver. É dele a responsabilidade. É do Filipe Luís. E ter forma diferente de jogar. Jogar de outras maneiras. Não jogar sempre da mesma forma. Ele está muito refém de um modelo, o time está meio monotático, quase isso, e os adversários percebem, evidentemente. Mas ontem eu acho que assim, várias coisas passam pelo técnico. A entrada do Alacian, porque quem convive dia a dia é ele. Está deslumbrado? Não está deslumbrado? Comprou um carrão? Está se achando? Sabe que essas coisas que acontecem é normal, o menino tem 20 anos, pô. Então o técnico tem que perceber e notar. Olha, o Juninho, coitado do Juninho. O Juninho ontem foi relacionado no banco depois de uns 2 meses. O Juninho não entra. Que ele tem os preferidos. O Bruno Henrique pode não jogar nada, entra todo o jogo. Isso também precisa mudar. Ele também tem que rever isso. E estar sob pressão é inerente à função de quem é técnico do time grande. E o Filipe Luís vai ter que se virar com isso aí. Ele tem 10 dias e ninguém foi convocado. Então ele vai ter todo mundo à disposição e vai jogar, em tese, completo contra o Botafogo. Até o Eric Pulga já voltou, está treinando e até lá deve estar em condição. Então agora, Filipe Luís, é tua responsa, meu irmão. Pessoal, a gente vai para um break agora rapidinho, mas a gente continua falando sobre o Flamengo, sobre essa instabilidade do Filipe Luís, esse momento do Flamengo e também sobre a expulsão do Alacian. Então, vamos para o break no YouTube e vocês ficam aqui com a gente no YouTube.